Bom, boa noite a todos os vereadores presentes, vereadora. Boa noite a todas as pessoas que fazem presente aqui nessa Casa de Lei. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro a 21ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Peço o vereador Pastor Marlone que faça a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no concílio dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murchem. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerão. Obrigado, senhor presidente. Então tá, quero pedir à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para a realização da 20ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário de 20 horas, de modo a viabilizar a transmissão radiofônica da sessão, uma vez que, para prevenir aglomerações, as reuniões têm sido realizadas com um número reduzido de público. A sessão foi presidida pelo vereador João Vitor Soares. Além do presidente dos trabalhos, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Bastos Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Helena Maria da Conceição Gomes, Marlone Dias Bernardes, Marconei Corrêa da Silva e Renata Novaes de Freitas. Estavam ausentes da sessão com falta justificada o vereador Eliomar Bertoldo de Siqueira e o vereador Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Verificando a existência de quórum, o presidente dos trabalhos declarou aberta a sessão e pediu à vereadora Helena Gomes que procedesse à leitura de o Salmo 46. Dando continuidade, o presidente dos trabalhos pediu à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Helena Gomes, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 23 de maio. Ao longo das discussões, a vereadora Renata Freitas solicitou uma pequena alteração em sua fala na fase da tribuna dos vereadores. Com a ressalva, a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente dos trabalhos anunciou a fase dos expedientes do Executivo. E não havendo nenhum expediente do Executivo para ser apresentado, passou-se então a fase dos expedientes dos vereadores. Momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento AL 009/2022, de iniciativa do vereador André Luiz, solicitando as medidas que estão sendo tomadas para realização de um novo censo populacional no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás. Requerimento RF 009/2022, de iniciativa da vereadora Renata Freitas, solicitando ao senhor prefeito municipal que informe quais medidas serão adotadas pelo Poder do Executivo para regularizar a área urbana de uso consolidado da Vila de São Jorge, conhecida como Morro e Ecovila. Não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, o presidente dos trabalhos deu sequência anunciando a fase dos expedientes de terceiro. E não havendo nenhum expediente de terceiro para ser apreciado, passou-se à fase dos informes da presidência. E não havendo nenhum informe, passou de imediato à fase da tribuna dos vereadores. Não havendo nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou à fase da ordem do dia. E não havendo nenhum documento inscrito na ordem do dia, passou-se à fase da tribuna livre.
momento em que o presidente dos trabalhos convidou o senhor João Iude para fazer uso da tribuna da casa, para tratar sobre a taxa do lixo. Após as explicações do senhor João Iude, foi franqueada a palavra para os vereadores fizessem suas considerações acerca do assunto abordado. Após o fim da tribuna livre, constatando não haver mais nenhum assunto a tratar, o presidente dos trabalhos deu por encerrada a sessão, convocando a próxima sessão ordinária para realizar-se no dia 6 de junho de 2022 nas dependências da Câmara e no horário excepcional de 20 horas. Para constar, se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme vai impressa em 2 folhas, com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 002, e assinadas e rubricadas por todos os vereadores presentes à reunião. Alguma correção na ata? Bom, se não temos, com voto o vereador Genô. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Reni. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Então a ata foi aprovada por 7 votos a favor e uma ausência, né, do presidente justificada. Bom, expediente do executivo não temos. Expediente de vereador tem o requerimento de Gugu aqui, 01/2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura. Requerimento VH 01/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldo Siqueira, digníssimo presidente. Senhor presidente, preocupado com o bem-estar da população e após ouvir reivindicações de munícipes sobre a situação do fluxo de veículos na altura das escolas municipais, CEMEI, Casa da Vovó, Zeca de Faria, nos horários que acontecem o embarque e o desembarque de alunos. O vereador que este subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar escalões competentes de sua administração que informem se existe algum planejamento ou projeto a ser executado a curto prazo com vistas a criar normas que disciplinem o trânsito na rua das Alméssicas a fim de escoar o trânsito no local, proporcionando segurança e tranquilidade aos escolares e usuários da via. Sala das Sessões, em 6 de junho de 2022. Vereador Vitor Hugo Martins Afros de Torres. Bom, a preferência da palavra está com o vereador Gugu. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, aos visitantes da casa aí, que seja bem-vindo. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque fui procurado por várias mães, né? E até acompanhei uma situação. Cheguei a comentar com meu parceiro, o vereador Pastor Marlone. O fluxo lá está muito grande e perigo de acontecer acidente com as crianças lá. Mas hoje eu tive lá novamente, já tem assim até uma resposta boa, né? Já tem agora a faixa de pedestre lá, já fizeram as 2 faixas. Então assim, o requerimento é mais para ver o que pode viabilizar a área do trânsito, ver se dá para fazer também mão única, né? Porque o período lá tá o fluxo de veículo é muito perigoso entre as crianças. Era só isso mesmo, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de falar do requerimento? Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar o nobre vereador. É muito importante o desembarque ali na escola, realmente até para os ônibus, né? Eu faço o transporte ali, a gente conta muita dificuldade, porque quando você estaciona os 2 carros ali, um ao lado do outro, realmente fazer a passagem é muito complicada. Parabéns, pode contar com o meu voto, vereador. Mais algum vereador gostaria de falar? Bom, se não temos, como o vereador Pastor Marlone vota? Voto a favor, senhor presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Reni. A favor. Vereadora Helena. A favor.
Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor, presidente. Bom, o requerimento foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura da indicação RF 011/2022, da vereadora Rene. Indicação RF 011/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, considerando as reivindicações de munícipe quanto à dificuldade de tráfego de veículos na GO 118, quilômetro 169, na estrada que dá acesso ao Instituto Biorregional do Cerrado, IBC, ao lado do aeroporto municipal, devido ao grande fluxo de caminhões que transportavam as podas da prefeitura no local. Considerando ainda que muitas famílias usam a estrada diariamente para levar seus filhos à escola, a vereadora que este subscreve indica na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta Casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que proceda com a manutenção das estradas vicinais da parte interna e externa da região, a fim de minimizar os transtornos ocasionados pelos veículos pesados, tendo em vista que a estrada é rota diária de munícipes, pedindo agilidade junto ao Poder Executivo no atendimento dessa demanda. Sala das Sessões, em 6 de junho de 2022, vereadora Renata Novaes de Freitas. Com preferência da palavra, a vereadora. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas presentes aqui na nossa Casa de Leis. É uma alegria muito grande ver essa casa cheia. Voltem sempre, sintam-se bem à vontade. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Paraíso FM, aos nobres vereadores, vereadora e aos funcionários aqui da nossa casa. Senhor presidente, essa indicação ela vem por parte dos moradores do IBC, né, que é uma ecovila que está localizada aí na altura do quilômetro 169 da GO 118, porque esse instituto ele tinha uma parceria com a prefeitura, acho que até o ano passado, se eu não me engano, e recebia as podas e galhadas da prefeitura. Então, muitos caminhões entravam e saíam com material pesado e foi deixando as estradas prejudicadas. E faz um tempo muito grande que os munícipes estão entrando em contato direto com a prefeitura, mas parece que o problema não está sendo resolvido com a agilidade que os moradores esperam. Então, fui provocada essa semana para justamente poder apresentar para os senhores e a senhora me ajudarem a levar adiante essa indicação para que a prefeitura tome as providências necessárias e arrume aquelas estradas vicinais. Só isso, agradeço. Algum outro vereador gostaria de falar da indicação da vereadora Rene? Vereador Marconei com a palavra. Só gostaria de parabenizar a vereadora pela indicação, né, e dizer que no assentamento Silvio Rodrigues as máquinas do Estado estão trabalhando, São Jorge já foi feita a manutenção, Sertão e Moinho, as máquinas do Estado também atuaram lá, né, então existe a disponibilidade de maquinário para estar atendendo aí a sua indicação. Né, então vamos aguardar a resposta e esperar que seja atendida. Mais algum outro vereador gostaria de falar da indicação da vereadora Rene? Bom, se não tem como voto, vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor, senhor presidente. Vereadora Rene. A favor, presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. Voto a favor, senhor presidente. Então a indicação da vereadora foi aprovada por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura da indicação RF 012/2022. Indicação RF 012/2022. Excelentíssimo senhor Eliomar Bertoldi Siqueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, buscando preservar a saúde pública da comunidade de Alto Paraíso e de Goiás, em especial dos munícipes que residem nas comunidades do entorno da área de transbordo de resíduo sólido,
conhecido como lixão. A vereadora que este subscreve indica, na forma regimental vigente, depois de se ouvir o plenário desta casa, que seja utilizado o caminhão-pipa do município para melhorar com frequência toda a área descrita, assim como a retroescavadeira para cobrir toda a terra do lixão exposto, além de reforçar a atenção na área, mantendo vigilância permanente durante esse período crítico de seca que se estende até o começo das chuvas em outubro. Sala das Sessões, em 6 de junho de 2022. Vereadora Renata Freitas. Com preferência da palavra com a vereadora. Boa noite novamente. Mais uma vez fui procurada por munícipes e lembro muito bem o que aconteceu ano passado, né, com o lixão pegando fogo. Eu ajudei na articulação, consegui até máscaras para a prefeitura, porque o trabalho que estava sendo feito dentro do lixão não estava atendendo, né, às necessidades das pessoas que estavam lá trabalhando. E uma vez o lixão pegando fogo, é muito difícil apagar. E é um lixo tóxico, é uma fumaça tóxica, né, que chega até a cidade de Alto Paraíso. Imagina para as casas e para a comunidade que vive em torno do lixão. Então, apelando ao princípio da precaução, não tentar remediar o que já aconteceu, né, mas tentar prevenir que incêndios aconteçam nessa época do ano, onde a seca chegou mais cedo na nossa região. É de extrema importância e necessidade que o Executivo tome as providências necessárias para eliminar esse problema, né? Jogando água, removendo e colocando terra em cima do lixo e deixando também uma vigília mais permanente para, se acontecer a primeira faísca, a gente já ter mecanismos para apagar o fogo, né? Inclusive a prefeitura também tem um caminhão-pipa, então acho que vai ser mais ameno esse ano a situação, mas estou apelando aí para que seja feita, para que tenha um planejamento esse ano para que não aconteça de pegar fogo no lixão. E aguardo que os senhores e senhora vereadora também aprovem essa indicação. Mais algum vereador gostaria de falar da indicação da vereadora? Bom, não temos. Como vota o vereador Pastor Marlone? Voto a favor, senhor presidente. Andrezinho. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Agenor. A favor, presidente. Bom, então a indicação da vereadora foi aprovada por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da casa. Pedi à primeira secretária que faça a leitura de um ofício RF 07/2022. Ofício RF 07/2022. Excelentíssimo senhor Pedro Henrique Ramos Salles. Senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, solicito a Vossa Excelência que determine aos escalões competentes de sua administração as providências cabíveis para substituição da placa que demarca o paralelo 14, aqui no município de Alto Paraíso de Goiás. Como se pode constatar no anexo do presente, a referida placa foi vandalizada, recebendo diversos tiros. Por essa razão, contamos com os vossos valiosos préstimos, no sentido de trocar a placa danificada por outra, de maneira a valorizar este marco, que faz parte da tradição e da cultura de uma importante parcela de nossa comunidade. Atenciosamente, vereadora Renata Freitas. Isso aí eu acho que é só para conhecimento mesmo, né? Foi a leitura. Expediente terceiro não temos. Forma da presidência também não temos. Tribuna dos vereadores. Algum vereador quer usar a tribuna? Vereadora Rende com a palavra. Serei breve, porque sei que as matérias são extensas no dia de hoje. Eu gostaria só de lembrar que semana passada teve a audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores. Me senti extremamente honrada, lisonjeada e agraciada pela presença da população que, como hoje,
também encheu a nossa casa e nos deu muito orgulho o trabalho que realizamos aqui dentro. A audiência pública tratou-se sobre o controle populacional de animais domésticos em Alto Paraíso de Goiás, que é uma matéria que está sendo tramitada aqui na Câmara, está sendo passada pelas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Educação, Saúde e Assistência Social. Obrigada, vereadores, pela ajuda aqui. E é de extrema necessidade e importância para a gente resolver essa questão, e quando a população participa do processo, o processo fica muito mais legítimo, né? Essa é uma demanda que já vem de muito tempo da sociedade, e trazer a sociedade para perto do processo, essa participação, inclusive, continua abertas para melhoria esse processo, esse projeto. Pode mandar suas contribuições através do e-mail mandatocoletivo permacultural@gmail.com, que estaremos analisando junto à nossa assessoria jurídica da casa, e se for conveniente, se tiver de acordo com os princípios da matéria e a legalidade e constitucionalidade, teremos o prazer, então, de incluir dentro desse projeto de lei. Lembrando também que ontem foi o Dia do Meio Ambiente e começou uma campanha, então, junto ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma campanha Nenhum Hectare a Menos. Desde 2021 existe um grupo de trabalho de proteção legal do Conselho do Parque Nacional que se reúne para pensar soluções para diversos acontecimentos que atravessam e permeiam os assuntos do parque. Então, hoje foi um dia bem importante, né? As pessoas se reuniram em São Jorge para promover vídeos, fazer camisetas e promover ações de sensibilização com a questão do Parque Nacional. Então, é um patrimônio nosso, né? Que é um patrimônio não só de Alto Paraíso de Goiás, mas de todo o Brasil e do mundo. Então, espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também possam acompanhar e aderir a essa campanha de Nenhum Hectare a Menos dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É isso, e agradeço a palavra. Mais algum vereador gostaria de Marconei com a palavra? Bom, primeiro, boa noite a todos, né, aos colegas vereadores, aos funcionários da casa. E boa noite também aos visitantes, que hoje encheram novamente a nossa casa. Para a gente é uma satisfação receber vocês. E também aos ouvintes aí da Paraíso FM, que sempre estão aí acompanhando os trabalhos da Câmara. Primeiro, gostaria de parabenizar a Prefeitura, né, por uma ação que, embora não seja ação da Prefeitura diretamente, essa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado está viabilizando uma coisa que não acontecia há muito tempo na região do assentamento Silvio Rodrigues, que é a manutenção completa das estradas, né? Tá sendo todas as estradas cascalhadas, estão com mais de 10 máquinas trabalhando lá. Era uma demanda que desde o início do mandato a gente vem cobrando estrada e distribuição de água, né? A água ainda não pôde ser resolvida ainda, mas a estrada agora a gente espera que fique boa, as estradas do assentamento Silvio Rodrigues, né? Que é tão importante para as diversas pessoas que acessam todos os dias ali a região, né? A estrada que segue para os Couros já tinha sido feita a manutenção, e agora as estradas rurais lá do assentamento Silvio Rodrigues. Sobre o Conselho de Saúde, né, do qual eu faço parte representando a Câmara, foi informado que uma boa parte do recurso para a reforma do hospital já está em caixa, vai ser utilizado esse recurso próprio, né, e também trago aqui uma demanda para os vereadores, quando a gente for solicitar algumas emendas, tentar conseguir emendas também para contribuir nessa reforma do hospital, para a gente ter um hospital com mais estrutura, né, e melhor. Se não me engano, são 500 mil que já existe em caixa para iniciar ainda este ano a reforma do hospital, né, e a gente espera aí que, via de emendas, né, ou algum outro recurso, a gente possa incrementar esse valor para poder fazer uma reforma melhor, porque realmente o hospital precisa muito, né? Há muito tempo que o hospital tem várias estruturas decadentes que não atendem a população, então essa reforma vai ser muito importante, só a título de comunicação,
e prestação de contas sobre a participação do Conselho. Outra coisa que a gente até tem discutido também é o aumento de casos, né? Os casos de Covid estão aumentando, né? Acho que é prudente a gente começar a retomar, né, os cuidados que a população e a gente mesmo acabou tranquilizando, né? Porque realmente após as vacinas os casos diminuíram bastante, mas agora parece que vem uma outra onda. A gente não sabe se vai ter a gravidade da anterior, mas segundo o atual boletim, os casos de Covid são 29 casos ativos e 44 suspeitos, né? Então são muitos, e além do Covid, um grande problema no município atualmente é a dengue, né? Que também a dengue está com 41 casos ativos. E a dengue é um problema seríssimo também, né? Então, vamos tentar tomar todos os cuidados. Está em discussão a contratação de alguns agentes de endemias para cuidar dessa questão da dengue, mas ainda não foram contratados. Então, aguardar que sejam tomadas aí as providências. E agora, aproveitar que tem muitas pessoas na casa e já fazer um convite, né, para um evento que vai ser um marco para a região lá do Esusa. No dia 11, a partir das 11 da manhã, vai ter a inauguração da primeira biblioteca comunitária do município, né? Uma biblioteca que está sendo gerida pela Jennifer, né, que é uma garota lá do Esusa, que vai inaugurar essa biblioteca no dia 11, às 11 da manhã. Já estendo o convite também a todos os colegas vereadores para estarem lá no evento. Obrigada, boa noite. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Andrezinho com a palavra. Pode ser você. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM, os vereadores e vereadoras aqui presentes, aos nossos visitantes aqui da casa, sejam sempre bem-vindos à nossa Casa de Leis. Senhor presidente, eu quero usar rapidamente o meu tempo da tribuna, até porque hoje nós temos muitas matérias na ordem do dia. Mas só para relatar uma visita, juntamente com a vereadora Helena, nós fizemos no Ministério do Turismo e fomos muito bem atendidos pelo Bob Santos, ele é assessor parlamentar do ministro. E, como de praxe, levamos, né, vereadora, uma série de demandas, acredito com as 12 demandas, né, vereadora? Principalmente ao turismo local, tecnologia 5G aqui para a nossa cidade e também com relação à infraestrutura. De imediato já foi encaminhado algumas demandas. Agora, no dia 10, nós teremos o prazer de receber, né, vereadora, o assessor aqui no nosso município. Espero que ele traga boas notícias, principalmente com relação à tecnologia 5G. Eu tenho notado aqui na cidade que nós temos alguns pontos cegos e, com isso, dificulta muito o acesso à internet, principalmente TIM, que é 3G ainda aqui na nossa cidade. Então, realmente, se a gente conseguir essa tecnologia 5G, eu acho que vai ser um avanço muito grande, principalmente para uma cidade de interior, porque eu tenho visto que a tecnologia 5G tem chegado somente para as cidades grandes, né? Então, acho que será um avanço e uma conquista aqui para a nossa cidade. Senhor presidente, eu quero falar sobre uma outra situação, até engraçada. Hoje, um dono de um supermercado, não vou citar nome, até para não ficar chato, ele entrou em contato comigo para demonstrar sua insatisfação com relação às mãos únicas que está sendo implantada aqui nas ruas da nossa cidade. Inclusive, eu fiz um requerimento, algumas sessões atrás, solicitando informações ao prefeito de quais providências estariam sendo tomadas com relação a fazer o estudo de viabilidade dessas mãos. Porque, na oportunidade, eu até falei de uma situação chata que eu passei lá naquela rua do supermercado Paraíso. Parou um caminhão para descarregar lá no supermercado e um outro carro. Com isso eu estava passando bem na hora e não tinha como, né? Porque travou realmente, porque a rua lá ela é bem estreita. E um cara de uma Hilux parou do outro lado, não quis dar ré, desceu do carro e veio pagar sapo para mim, né? Então realmente foi uma situação chata e diante disso eu enviei esse requerimento e eu vi que o Detran já está na cidade, já fazendo a implantação dessas placas. E além disso, esse cidadão que entrou em contato comigo, ele me questionou que está tendo uma lavagem de dinheiro, porque o Detran, ao invés de trocar somente as placas,
está fazendo a implantação do conjunto completo, que é a placa e o bastão que segura essa placa. No dizer dele, tinha que trocar somente essa placa, que o bastão daria para aproveitar. Eu até fiz uma piada com ele, eu até perguntei o seguinte: quando você vai numa loja de sapato, você compra o tênis, você recebe ele sem cadastro? Obviamente que não, né? Então o Detran, quando vem fazer uma ação no município, ele vai fazer o serviço completo. Então, eu vejo, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras e o público aqui presente, que as pessoas estão questionando só por questionar. Eu tenho visto que muitas coisas estão acontecendo aqui na cidade. É claro que deveria estar acontecendo no ritmo mais rápido, mas eu acredito que já é um avanço muito grande, principalmente a pintura dessas faixas de pedestre e também a implantação dessas placas. E principalmente a questão de mão única. Realmente algumas ruas aqui na cidade precisa. Até mesmo se a gente for numa cidade vizinha aqui como Cavalcante, lá tem. Então por que Alto Paraíso, que é uma cidade pequena, mas com fluxo muito grande de carros, que realmente a gente tem visto aqui na cidade, por que não pode implementar aqui, né? Então acredito que isso é será uma ação muito eficiente na cidade. Eu acredito que vai dar uma organizada, principalmente com relação ao trânsito aqui na nossa cidade. Bom, senhor presidente, tinha mais assuntos aqui para falar, mas devido à ordem do dia que a gente tem 3 projetos, vou deixar para estar comentando amanhã. Obrigado e boa noite a todos e a todas. Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores aqui presentes, ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, só quero comentar 2 assuntos. Dia 26 de abril, eu mandei um requerimento pedindo informações sobre material odontológico para os postos de saúde, porque o postinho de saúde que atende a comunidade, eles não estão funcionando, por falta de material. E eu recebi a resposta do senhor prefeito no dia 13 de março, dizendo que estava em licitação. Dizendo que dia 3 eu recebi, dia 13 que o pessoal já estava fazendo a licitação. Hoje é 6 de junho, né? E ainda os postinhos de saúde de odontológica ainda não está funcionando, nem com material básico para atender a população. Amanhã estarei mandando outro requerimento pedindo informações se realmente esse material já foi comprado ou não, porque a população que depende desse tratamento odontológico, ele é muito caro para fazer particular, né? A gente sabe que também é caro para a prefeitura, mas não está tendo nem o básico. Amanhã eu estarei enviando novamente outro requerimento para saber informações como anda, né, o processo de licitação da compra desse material. Outra coisa, senhor presidente, é sobre o postinho do Bambu, né? No final de 2021, eu fui no postinho, ele estava alagado. Eu chamei o senhor prefeito, o senhor secretário, foi lá, fechou o postinho de saúde. 4 meses depois foi enviado um outro pedido pelo vereador Marlone, querendo saber informações sobre o postinho. E até hoje ainda nós não sabemos nada sobre o posto de saúde, sobre a reforma. Ele continua fechado. Amanhã também estarei mandando outro documento pedindo informações, né? Porque já são 6 meses, pelo determinado tempo, que já está fechado para a reforma e eu acho que nem começou ainda, né? Então amanhã nós estaremos também enviando outro expediente para saber informações como anda a reforma do postinho. A não ser se o nosso líder de governo, vereador Agenor, tem algumas informações sobre isso. O vereador Marconei quer uma parte? Sim. Foi colocada essa questão do postinho também no Conselho de Saúde, está em andamento a reforma. Segundo o ex-secretário de Saúde, né, que passou para o turismo, tinha até vigota amarrada com arame lá. A reforma está custando mais do que achavam, né, e demorando mais também, porque realmente a situação do postinho estava péssima, teve que trocar o telhado inteiro, né, então a reforma está em andamento, só não está concluída ainda, mas estima-se que no próximo mês já seja concluída. Então, senhor presidente, vou deixar mais assuntos para amanhã, por causa da ordem do dia que será mais extensa. Obrigado pela palavra. Mas algum vereador gostaria de usar? Vereador Pastor Marlone com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento todos os ouvintes da Paraíso FM. De uma forma especial, cumprimento meus pares, vereadora Helena, vereador Rene, os funcionários da casa. Cumprimento as pessoas presentes aqui, todas as pessoas.
Temos a presença do nosso ex-vereador João Ius, o qual tive a honra de trabalhar 4 anos aqui com o senhor. Quanto aprendizado, quanto aprendi com o senhor. Que bom tê-lo aqui conosco. Senhor presidente, quero aproveitar e mandar um alô aqui para a família Dona Lunguinha, seu Dalcinho, Lunguinha. O pessoal tem sempre aqui acompanhado a sessão, o pessoal do Moinho. Então a gente tem feito um trabalho, a população tem acompanhado, isso é muito bom. E que bom que hoje a gente está recebendo aqui várias pessoas aqui na casa. Isso é muito bom porque vocês podem analisar quanto o trabalho que essa casa vem fazendo aqui em prol do nosso município. Eu estou aqui no 4º mandato, praticamente consecutivo, né? E aprendi bastante, hoje conheço bastante a necessidade do nosso município e o quanto Alto Paraíso precisa mais de ações, de trabalho e a participação da sociedade no todo, porque o poder público ele faz, mas a sociedade em si precisa de mobilizar e nós hoje temos aqui vários projetos importantes que vem de encontro atender aqui a nossa população. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui sobre a limpeza da cidade. Eu fui um dos vereadores que mais briguei, que mais questionei. Eu fiz expediente aqui, inclusive no intuito até de pedir o cancelamento do contrato feito com a empresa que hoje é responsável pela limpeza. Mas hoje eu quero aqui, senhor presidente, fazer aqui um elogio, parabenizar. Parece que trocou a pessoa que estava à frente da empresa, né? E hoje nós temos aí o nosso ex-vereador Paulo Sérgio, né? Quero aqui dizer que está fazendo um trabalho, né, bem, precisa mais, mas está bem já adiantado, né? Eu acredito que para isso é que o dinheiro público, cada centavo que o executivo tem, ele tem que aplicar em retorno à população, porque o dinheiro é do povo. Os bens é do povo. Então, quando a população eles cobram, isso é muito importante, né, que o prefeito venha fazer. E quando os vereadores trabalham, o executivo trabalha, nós não estamos fazendo favor, é obrigação nossa. Nós somos eleitos, nós somos pagos para trabalhar para a comunidade e no todo, a população aqui do nosso município. Senhor presidente, queria deixar em destaque aqui também, semana passada, eu fui procurado aqui pelo município de Alto Paraíso e fui questionado aqui sobre um projeto e que nós aqui fizemos algumas matérias, pedimos algum material aqui desse projeto, né? E o que nós pedimos, que seria uma parte importante desse projeto, não chegou aqui para essa casa. Então o executivo retirou o projeto, né? Novamente, certamente vai melhorar o projeto e ele deve estar retornando nessa casa. Então o projeto não foi votado em função que a comissão que tem trabalhado com olhar de transparência e legalidade, a gente tem trabalhado bastante quanto isso. Então qualquer projeto que vem a essa casa, ele é passado pela Comissão de Justiça e Redação, as demais comissões, e também nós temos o parecer jurídico. Então é preciso que o projeto seja bem trabalhado, bem analisado, então assim ele possa vir ao plenário para ser discutido e votado. Obrigado, senhor presidente. Bom, vou dar boa noite às pessoas que chegou depois da abertura da sessão. Boa noite, Luana, que eu conheço ali. Algum outro vereador gostaria de usar a tribuna? Bom, se não temos, nós vamos à fase da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 08/2022, iniciativa do vereador Marconei. Esse projeto de lei ele passa por 2 comissões, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Peço à primeira secretária que faça a leitura do relatório da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número PL 08/2022 dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso de Goiás e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Marconei Corrêa da Silva, instituindo a Semana da Agricultura Familiar no âmbito do município de Alto Paraíso de Goiás. Além da justificativa do autor, foram juntadas ao processo legislativo, no decorrer da tramitação da matéria pelas comissões da Casa, os seguintes documentos: parecer da assessoria jurídica, parecer da assessoria contábil
e documentos complementares apresentados pelo autor da matéria. Quanto às análises e constitucionalidade, juridicidade e legalidade, acompanho a manifestação da assessoria jurídica da Câmara, que demonstrou satisfatoriamente a competência do vereador em legislar a respeito do interesse local, suplementando já existente legislação federal. Cabe ressaltar que a assessoria jurídica da Câmara sublinhou preocupações a respeito da obrigatoriedade de juntar ao processo legislativo a indicação das verbas orçamentárias necessárias, bem como a demonstração de que o projeto de lei atende ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às possíveis despesas criadas pela matéria. Nesse sentido, registramos que tanto o contador da Câmara, através de parecer por escrito, quanto o autor da matéria apresentaram à Secretaria da Câmara e às comissões onde o projeto tramita as informações necessárias, vide página 27 a 33 do processo legislativo, satisfazendo plenamente todos os requisitos obrigatórios e necessários. Finalmente, e não menos importante, esta comissão de redação procedeu à revisão ortográfica recomendada pela assessoria jurídica, ficando desde já autorizada a Secretaria Administrativa da Câmara a adequar o texto final da lei no que se refere à ortografia e à temática legislativa, quando da edição do autógrafo de lei. Voto do relator. Nada mais havendo a acrescentar, apresento voto favorável à matéria, sem emendas, e recomendo aos demais membros da comissão que acompanhem o meu voto. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereador Marlone Bernardes, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação dos seus membros, em reunião nesta data, apresentada voto favorável por unanimidade ao PL 08/2022, sem emendas no termos do referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereadora Helena Gomes, presidente da comissão. Vereador Marlone, relator da comissão. Vereadora Renata, secretária da comissão. Bom, preferência da palavra o relator, né, o pastor Marlone. Senhor presidente, quero parabenizar o novo vereador Marconei pela iniciativa. Parabéns pela matéria. Vem enriquecer e fortalecer mais a agricultura familiar aqui no município. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas. Eu sei que uma boa parte aqui de vocês sabe como funciona aqui a casa. Geralmente, o projeto, quando ele entra nessa casa, tanto pela iniciativa do Executivo quanto dos vereadores, ou iniciativa popular, ele é protocolado e as cópias dos projetos vão para as comissões. Então, a gente começa, então, a estudar os projetos, né? São várias reuniões. E, independente das reuniões feitas pelas comissões, nós temos parecer jurídico contábil. E eu fui muito bem privilegiado de ter comigo a presidente, a vereadora Helena, que é a presidente da comissão, e a nova vereadora Renata, que a gente trabalha juntos, né? Então, são pessoas muito competentes, pessoas que têm ajudado bastante aqui a comissão. E esses projetos que vão ser apresentados hoje, eles passaram por todo um diagnóstico, toda uma análise, tanto quanto no ponto de vista juridicidade, transparência, e além dos conhecimentos que nós temos, que a gente estudamos as matérias, nós temos parecer jurídico também, né? Eu não sou advogado, então nós temos um parecer jurídico, né, de uma pessoa que é um especialista na área. Então esse projeto hoje tem condição de ser levado à votação, né? Acredito que os novos vereadores também, certamente, é o direito deles votarem a favor, votar contra, mas nós entendemos que o trabalho, nada impede que os projetos sejam apresentados aqui para ser votado. E quero parabenizar a minha comissão pelo trabalho que a gente tem feito junto aqui. Obrigado, senhor presidente. Algum membro da comissão gostaria de estar falando a respeito do projeto? Não. Algum outro vereador gostaria de falar a respeito do projeto?
Bom, se não tem uma votação, como vota o vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor, senhor presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. Voto com o relator. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Bom, então o relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Quero pedir à vereadora Rene que faça a leitura do relatório da Comissão de Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Projeto de Lei Ordinária, PL 008 de 2022, dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Alto Paraíso de Goiás e dá outras providências. Relatório. Matéria de iniciativa do nobre vereador Marconei Correia da Silva, no uso das suas atribuições legais e de suas prerrogativas regimentais, que tem como objetivo a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar para promover, dentre outras coisas, uma conscientização junto aos munícipes do município de Alto Paraíso de Goiás, sobre a importância e as vantagens que a agricultura familiar traz para a população, com base na lei orgânica do município, que prevê a possibilidade de regulamentação das datas comemorativas em seu artigo 160, parágrafos 1 e 2. A Política Nacional da Agricultura Familiar é regulamentada pela Lei Federal número 11326 de 2006, a qual estabelece sobre os princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores, em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo familiar e, no máximo, por alguns poucos funcionários assalariados. Essa prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais nunca maiores que 4 módulos fiscais. A importância da agricultura familiar está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, mas sim para mercados consumidores locais, fornecendo a economia e a segurança alimentar do município. Não se pode generalizar, mas na maioria dos casos, os produtores familiares não utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que associa muitas vezes a agricultura familiar à agricultura orgânica. Outra característica é que este segmento da economia agrícola não emprega uma grande quantidade de maquinários, algo mais comum nas grandes propriedades, não havendo, portanto, a substituição do trabalhador no campo pelos equipamentos. Neste sentido, o presente projeto de lei visa a criação da Semana da Agricultura Familiar como meio de incentivar esse modelo produtivo e estimular o crescimento da agricultura familiar. Além disso, a Semana da Agricultura Familiar estabelece diretrizes com o intuito de mostrar as vantagens econômicas, ecológicas e sociais do modelo sustentável da agricultura familiar. Quanto à parte orçamentária, oriundo da implantação da Semana da Agricultura Familiar, importante mencionar que, do ponto de vista contábil e quanto às disposições vigentes na legislação que trata das finanças e contabilidade pública, esta Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo teve o cuidado de observar, junto com a assessoria contábil dessa Casa de Leis, as previsões orçamentárias para a realização das despesas constantes no projeto de lei. Desse modo, caso houvesse despesa, a implantação da Semana da Agricultura Familiar possui adequação orçamentária e financeira conforme quadro abaixo e eficácia com a inclusão nas leis orçamentárias. Vejamos. Alto Paraíso de Goiás, descrição da despesa apoio à agricultura familiar, material de consumo 10 mil, outros serviços de pessoas físicas 5 mil, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas 5 mil, obras e instalações 10 mil, total de 30 mil reais. Cabe ainda ressaltar que o relator da comissão e autor da matéria, vereador Marconei Correia da Silva, em cumprimento aos ditames legais exigidos no que diz respeito às matérias que acarretam aumento de despesa,
em especial a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhou à Comissão de Justiça e Redação a estimativa de despesa financeira, demonstrando amparo e previsões nas receitas para o orçamento de 2022. Por fim, e ainda com base nos estudos elaborados por esta Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, em conjunto com a assessoria contábil, esta relatoria observa que nada impede a tramitação da matéria até a sua decisão final nesta Casa de Leis. Voto do relator. Assim sendo, e considerando que tal medida vem acompanhada da previsão legal exarada pela assessoria jurídica e contábil desta Casa de Leis, apresento mais voto favorável ao PL 008 de 2022, sem apresentar emendas, e recomendo aos demais membros da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo que acompanhem o meu voto. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Presidente da Comissão e relator substituto, vereador Vitor Hugo Martins Zafro de Torres. Parecer da Comissão. A Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, em reunião realizada, decidiu por unanimidade acatar o voto favorável pela aprovação do PL 008 de 2022, sem apresentação de emendas, e nos termos referidos pelo relator da comissão, vereador Vitor Hugo Martins Zafro de Torres. Presentes os vereadores membros da comissão, Sala dos Vereadores, em 2 de junho de 2022. Vitor Hugo Martins Zafro de Torres, presidente da comissão e relator substituto. Marconei Correia da Silva, relator e autor da matéria. André Luiz Rodrigues dos Santos, secretário da comissão. Bom, então, preferência da palavra, vereador Gugu, relator da comissão. Boa noite, presidente. Boa noite aos que chegaram, os ouvintes também da Paraíso FM, os pessoal que chegaram aqui agora. Eu quero aqui parabenizar o Marconei, também o vereador André, que faz parte da comissão, né? Da Comissão de Agricultura, do Meio Ambiente e Turismo. E também dizer para o pessoal aí que já teve uma especulação, Marconei, depois que teve um comentário do seu projeto de lei aí, né? Que iria gerar gasto no município, está dentro da tabela, né? Orçamentária do município. Deixar bem claro para o povo. E dizer que o vereador Pastor Marlone falou, né? Assim como se diz, todo projeto de lei é passado pela Justiça e Redação e também, além das outras comissões, esse é obrigatório passar pela Comissão do Meio Ambiente e Turismo. E também o parecer jurídico nós teve, né? E o parecer contábil também do município aqui da Câmara. E os demais aqui, vou passar a palavra para os demais acompanhantes aqui para parabenizar a nossa equipe. Muito obrigado. Mais algum vereador da comissão gostaria de estar falando a respeito do projeto? Vereador Marconei, com a palavra. Boa noite novamente. Esse projeto, ele é uma demanda importante do município, né? Não só do município, mas do mundo, né? Devido à crise alimentar que a gente vem vivendo, né? Hoje já é um consenso, existem vários estudos mostrando que o alimento, cerca de 70%, ele é produzido pela agricultura familiar. Por que a gente tem tantos produtores, né? Em Alto Paraíso são cerca de 300 agricultores familiares. Por que a gente vai no mercado e tem que comprar uma cenoura a R$12 o quilo? Né? Um tomate a 15? Simplesmente falta de incentivo para esse público, né? Que muitos produtores não estão conseguindo subsidiar sua produção e estão simplesmente vendendo a propriedade e indo embora. Então, acho que é uma responsabilidade do município incentivar mais esse tipo de produção, né? Para que tenha segurança alimentar no município, né? Toda semana chegam caminhões de produtos de Brasília, produtos que a gente não sabe onde foram produzidos, como foram produzidos, sendo que aqui na própria região poderia estar sendo produzido tudo isso e muito mais. Né? Dos 300 produtores cadastrados na DAP, na Declaração de Aptidão Pronaf, cerca de 80% ainda não tem uma produção efetiva. Né? Então, mais do que um compromisso, acho que essa responsabilidade de incentivar esses produtores a entrarem nesse mercado, né, da agricultura familiar é importantíssimo. Forma de segurança alimentar para o município. Porque dia 24, a semana do dia 24 de julho, né?
Essa semana foi escolhida para estar na Semana da Agricultura Familiar, porque no dia 25 é o Dia do Agricultor Familiar, né, e o dia 24 foi quando foi definidas as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar. Então é uma semana que já existe nacionalmente a temática da agricultura familiar. E aqui em Alto Paraíso, caso venha a ser aprovado o projeto, será a semana que também terá esses encontros, né, também seminários, o que o executivo decidir, né, será regulamentado, para que os produtores tenham conhecimento das políticas que existem para a agricultura familiar. Né, não tem grande necessidade de criar novas políticas. Existem dezenas de políticas, só que 90% delas não estão sendo utilizadas. Então, responsabilidade também do município levar esse conhecimento aos produtores, né, e viabilizar essa produção. Hoje, os produtores, alguns que trabalham com produção orgânica, precisam buscar adubação orgânica em Brasília, né, pagando 4, 5 mil reais em um caminhão de esterco, cama de frango. Né? Por que o próprio município não pode criar uma estrutura para estar produzindo? Né? O próprio resíduo orgânico do município pode ser trabalhado e transformado em insumo para a produção. Né? Isso reduziria mais de 50% do custo e, consequentemente, reduziria também o preço dos alimentos. Né? Seria muito mais viável, tanto para os produtores quanto para os consumidores. Então, são ideias que, no decorrer do mandato, eu vou estar apresentando outros projetos relativos à agricultura familiar, mas, desde já, agradeço aí à comissão, né, da agricultura, que a gente estudou bastante o projeto, o mérito do projeto, e definimos aí pela aprovação. Obrigado a todos também que se dedicaram aí ao estudo do projeto, né, e a sensibilidade de entender a situação que a gente vive hoje e a importância de favorecer e de incentivar a agricultura familiar. Obrigado. Algum outro vereador gostaria de estar falando? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, quero aqui parabenizar o meu amigo vereador Marconei pela proposição da matéria, uma matéria muito importante no âmbito aqui do nosso município. E um tema, vereador, né, que está em alta na nossa cidade. Recentemente nós tivemos um seminário, o Solo Vivo, que discutiu bastante sobre também a agricultura familiar. E como secretário dessa comissão de agricultura, e como eu sou relator também da comissão de finanças e orçamentos, nós tivemos um cuidado, né, vereador, muito grande em observar, senhor presidente, se o projeto ia gerar despesa. Todo projeto que tramita aqui dentro dessa casa, até mesmo para você poder cumprir a lei de responsabilidade fiscal, é necessário, obrigatoriamente, acompanhar a estimativa de impacto orçamentário. E foi pensando nisso que a nossa comissão intensivou os estudos e também contamos com a presença do nosso assessor contábil, justamente para nos dar essa segurança. E foi nesse sentido que nós apresentamos à Comissão de Justiça e Redação a estimativa de despesa financeira. E como citado aqui no nosso parecer da nossa comissão, caso houvesse despesa com a implementação dessa Semana da Agricultura, hoje dentro do nosso orçamento nós temos previsto 30 mil reais. Ou seja, o município hoje pode perfeitamente contemplar, caso houvesse despesa, a implantação dessa Semana da Agricultura Familiar. Então, vereador, mais uma vez, parabéns, uma matéria muito importante que visa incentivar a nossa agricultura familiar, que hoje é tão importante no âmbito do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Marconei por essa iniciativa, por esse projeto. Eu, como vereadora, e quero dizer que, como empresária nesse ramo, eu tenho um público, se não for a maior, sou a segunda maior compradora de produtos orgânicos do município, porque eu compro de todas as regiões, Sertão, Moinho, Assentamento, Silvio Rodrigues, Usa. Eu dou como empresária nesse ramo, eu dou prioridade, eu só compro de fora o que eu não acho na cidade. É um grande incentivo para o povo de Alto Paraíso, para a população, investir nessa área.
Parabéns pela matéria e vai ser de grande importância para o nosso município aqui de Alto Paraíso. Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite mais uma vez. Somente parabenizar a iniciativa do nobre vereador Marconei e dizer que desde que eu cheguei aqui na cidade, eu tenho um sonho de que é chegar nos supermercados e encontrar produtos somente da agricultura familiar. Que eu saiba a procedência, que eu saiba da onde que vem, quem plantou. Isso já existe em vários mercados espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e seria muito de grande importância a gente conhecer quem são os produtores por trás dos produtos que a gente consome, para entender de onde vem, quem produziu, e evitar os produtos que têm agrotóxicos, né? Valorizar a agricultura familiar e valorizar aqueles dentro do programa da agricultura familiar que já ultrapassaram essa necessidade de usar agrotóxicos e mantém as suas terras com produtos orgânicos. Porque a gente cuidando do solo, né, o Dia do Meio Ambiente foi ontem, a gente cuidando de quem produz, a gente está cuidando da nossa saúde e cuidando da saúde do município. Então, parabéns mais uma vez pela sua matéria e conte com o meu voto. Mais algum outro vereador gostaria de falar a respeito? Bom, não tem, então nós vamos à votação do relator da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Como vota o vereador Pastor Marlone? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o vereador André? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador Gugu? Totalmente favorável, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor, presidente. Bom, então o relatório da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Bom, agora vamos à primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário, projeto de lei PL 10/2022. Esse projeto de lei passa por 2 comissões, a Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Quero pedir à primeira secretária que faça a leitura do relatório da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Projeto de Lei PL 10/2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito das Mulheres, bem como o Fundo Municipal do Direito das Mulheres e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo, criando o Conselho Municipal do Direito das Mulheres e seu respectivo Fundo Municipal. Além da justificativa do autor, foram juntadas ao processo legislativo, no decorrer da tramitação da matéria, pelas comissões da Casa, os seguintes documentos. Página 48 a 70. Parecer da assessoria jurídica, parecer da assessoria contábil e cópia da instrução normativa do TCM Goiás, que estabelece os procedimentos para cadastramentos de fundos. Quanto às análises de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, acompanho a manifestação da assessoria jurídica da Câmara, que demonstrou satisfatoriamente as competências da administração municipal em legislar a respeito. Emendas. No decorrer dos estudos desta Comissão de Justiça e Redação, percebemos a necessidade de fazer uma emenda ao artigo 3º da lei, provendo a possibilidade de que, em caso futuro e especial, possa haver um cenário, embora remoto, da necessidade de preencher o Conselho com conselheiros. Emenda aditiva. Fica criado o parágrafo 8º no artigo 3º, vigorando com a seguinte redação. Parágrafo 8º. Caso não haja a possibilidade de haver representação de conselheiras nos segmentos supracitados, o preenchimento se dará através de conselheiros. Finalmente, e não menos importante, esta Comissão de Justiça e Redação
procedeu à revisão ortográfica recomendada pela assessoria jurídica, páginas 49 do processo legislativo, ficando desde já autorizada a Secretaria Administrativa da Câmara a adequar o texto final da lei, no que se refere à ortografia e à temática legislativa, quando da edição do autógrafo de lei. Voto do relator. Nada mais havendo a acrescentar, apresento voto favorável à matéria, com uma emenda, e recomendo aos demais membros da comissão que acompanhem o meu voto. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereador Marlone Dias, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação de seus membros em reunião nesta data, apresenta voto favorável por unanimidade ao PL 010/2022, incluindo a emenda apresentada nos termos referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereadora Helena Gomes, presidente da comissão. Vereador Marlone Dias, relator da comissão. Vereadora Renata Novaes, secretária da comissão. Com preferência da palavra, o relator, vereador Pastor Marlone. Com a palavra. Ok, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite. Eu quero deixar a mensagem aqui sobre esse projeto, senhor presidente, que é muito importante. Acredito que a casa vota a favor dessa matéria, né? Depois vem a sanção do prefeito, vai ter mais uma etapa, né? O prefeito pode fazer a sanção parcial ou total ou vetar, né? Ainda tem essa. E a Câmara não deixa de estar ligada a esse projeto, né? Todo projeto que é votado aqui na casa, a Câmara ela só desvincula do projeto quando o prefeito sanciona ele. Mas enquanto estiver no gabinete, a Câmara está ligada a esse projeto, né? E eu quero aqui falar o seguinte: acredito que eu senti falta, sim, né, que a Câmara estivesse participando, pudesse indicar, e aqui eu dou uma sugestão. Nós temos aqui um trabalho muito bem feito por grupos de mulheres das igrejas evangélicas, né? Acredito que assim que criarem o conselho, a instituição estiver pronta, que convide essas pessoas, porque é um outro tipo de trabalho que é feito aqui na cidade que talvez não é tão conhecido, né, assim, até pelo poder público, né? Mas eu sugiro aqui que procura, né? Tem vários grupos, né, que as pessoas estão trabalhando em prol, né, da cidade de Alto Paraíso, defendendo a mulher, né? Eu acredito nisso. O artigo 5º da Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei, mas cada um tem a sua essência, a mulher tem seus valores, os homens têm seus valores, né? E a gente só conseguimos criar uma sociedade justa, harmônica, quando a gente respeitar o direito um do outro, né? Eu acredito nisso, né? Como seria o mundo hoje sem as mulheres, né? Sem os homens? Então eu acredito que a gente precisa, assim, e que as políticas desse conselho seja voltado não só diretamente às mulheres, mas sim às pessoas que necessitam, né? Eu vou dar um exemplo, e quem sabe Alto Paraíso seja um modelo aí com esse conselho, né? Tomara que isso venha a acontecer, que não fique só nas reuniões, que de fato, né, a gente sempre, os senhores e as senhoras sabem disso, nós temos vários conselhos em Alto Paraíso que não funcionam de verdade, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas que vão assumir a liderança, né, a necessidade, a essência desse projeto, né, que possa estar olhando, sim, olhar com olhar eu vou dizer, de interesse no coletivo, para que as pessoas, vocês serão procuradas. O conselho será procurado por várias pessoas, né? Uma das minhas demandas que eu tive aqui na gestão passada, até nós lutamos aqui e fizemos a doação de uma área, a construção de uma delegacia da mulher para o Paraíso. Nós entendemos que precisa. É preciso de ouvir a política. O poder público tem que criar normativa, criar um programa de governo, né, que venha atender essa necessidade que é tão importante, né? Eu sempre converso com a minha família, né? Eu sei o quanto é importante, né? E aqui eu quero destacar. Esse projeto é iniciativa do Executivo. Ao chegar a essa casa, eu tomei conhecimento e nós recebemos então a missão já imediata
da presidente, a senhora vereadora Helena, para que nós analisássemos já imediato esse projeto, né? E, então, fizemos a primeira reunião com a presença da senhora vereadora Renata, a que eu quero destacar que tem sido mãe, pai, padrinho desse projeto. Ela trabalhou bastante, tá? É uma pessoa que ajudou bastante na articulação desse projeto. E nós achamos, a comissão entendeu que essa emenda, ela vem enriquecer, ela vem, se amanhã, futuramente, achar que não é a forma que foi feita, nós fazemos projetos aqui, suprimindo projetos, tendo mais projetos. Então, outros projetos virão atender essa demanda. Mas aqui, o primeiro passo agora é botar funcionar, tá? E depois eu quero estar aqui elogiando. Olha, realmente nós votamos um projeto e parabéns às guerreiras, parabéns ao conselho que está fazendo um trabalho muito importante para o município. E aqui, meus parabéns à minha comissão, na pessoa da presidente, a vereadora Helena, e a nossa vereadora Rene, que nos ajudou bastante. Obrigado, senhor presidente. Quero pedir aos novos vereadores que votem a favor do relatório. Tá? Muito importante. Obrigado, senhor presidente. Mais algum membro da comissão gostaria de estar falando a respeito? Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite mais uma vez. Dizer que desde que eu tive a honra e o privilégio de receber esse projeto de lei em mãos, numa reunião realizada na OAB, no polo da OAB, a gente trouxe aqui para essa Casa de Leis e tratou desse projeto com muito carinho. Observando, principalmente no que diz respeito aos critérios de essa palavra é difícil, elegibilidade deste conselho, o que debruçamos e debatemos sobre foi o que aconteceria no caso de a Secretaria, por exemplo, de Educação ou de Saúde, Proteção Social, Desenvolvimento Econômico, Esporte, Cultura, Meio Ambiente, Agricultura e Turismo não tivessem representatividade feminina. O que a gente entendeu é que, sim, um trabalho precisa ser feito previamente, mas caso não tenha, esses setores ficariam prejudicados dentro do Conselho. Então, a gente resolveu fazer uma emenda, mas que essa emenda ficou, acho que, muito bem esclarecida. Caso não haja representatividade de conselheiras, aí sim e somente assim fique então eleito os conselheiros para que este setor não fique prejudicado. Foi um debate bem grande, houveram muitas discussões para a gente chegar nessa redação e eu acho que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que é nem prejudicar o setor, para que o Conselho tenha em si a sua representatividade de todos os segmentos que aqui foram exigidos nesse projeto e com total preferência para mulheres, já que o Conselho trata-se de mulheres, políticas públicas para mulheres, e a conscientização cada vez mais de que a gente deve eleger as mulheres para esses cargos, especialmente aqui na Câmara dos Vereadores, que temos 2 mulheres eleitas, e tenho o privilégio dentro do mandato coletivo permacultural de trabalhar com mais uma terceira mulher. É muito importante vermos, de fato, quem a gente quer colocar na política, porque são essas pessoas que vão ajudar a gente a executar as matérias que nos propomos, né? Ou a legislar sobre ou a executar essas matérias. Não, porque você não se inscreveu na tribuna. Se tivesse escrevido aí... Uhum. Não, eu acho que você, como não foi escrito, não tem como. Eu gostaria, eu lembro do que está sendo comentado, né, que foi assumido pelo prefeito, eu também estava nessa reunião, onde foi até uma sugestão nossa, enquanto durante a campanha nos reunimos as mulheres que estavam concorrendo às vagas pelo Legislativo, para propor ao prefeito, então, para que houvesse uma paridade entre homens e mulheres dentro das secretarias, dentro de todo o quadro do Executivo. Então, acho que isso aconteceu no início, né? Algumas mudanças foram feitas e perdemos algumas mulheres no processo, mas é aí que está a nossa fiscalização enquanto legisladores e a de vocês enquanto sociedade civil, para que esse quadro volte a ser mais paritário também.
Então, mas cada projeto é um projeto. A gente está tratando aqui do conselho, da criação do Conselho da Mulher, que tenha seu fundo próprio, e acho que dentro dessa instância é a instância legítima para que esse tipo de assunto possa ser provocado, argumentado e trazido para nós, se for o caso, através de um projeto de lei, ou através de indicações e requerimentos, ou diretamente ao Executivo, já que esse conselho é executivo também, e ele tem o poder não só de fiscalizar, mas como de propor matérias, né? Então, tá aí, agradeço muito a participação e a parceria à minha vereadora, a mulher do meu lado, que faz parte da Comissão de Justiça e Redação, e ao vereador Pastor Marlone, que também faz parte dessa comissão. E é isso, dizer que a gente trabalhou com muito carinho nessa matéria e espero que os demais vereadores possam reconhecer o nosso trabalho e votar a favor do nosso relatório. Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, senhores aqui, todos presentes, eu também quero falar um pouco sobre esse projeto. Quando o vereador Marlone disse que eu pedi agilidade no processo, como presidente da comissão, porque eu entendi a necessidade de ser votado o mais rápido possível. Por quê? Eu sou uma mulher que faço parte de grupo de mulheres em Alto Paraíso, inclusive liderando mulheres da instituição, da igreja a qual faço parte. Então, esse final de semana, por exemplo, nós tivemos um congresso de mulheres, onde um grupo de 60 mulheres coordenou esse congresso, convidando todas as mulheres de Alto Paraíso a estar participando. Entendo que esse conselho é muito importante para todas as mulheres de todos os segmentos, todos, sem exceção. Sem exceção. Nem todas as mulheres precisam estar amparadas. E esse conselho, para mim, é o início de uma grande mudança para acontecer aqui em Alto Paraíso. Porque já aconteceram tantas coisas ruins com as mulheres de todos, de qualquer segmentos. Nós não estamos falando de segmentos, estamos falando de mulheres. Mas que todos esses segmentos venham entender a necessidade desse conselho para nós, mulheres, para todas as mulheres de Alto Paraíso. Por isso, como presidente da comissão, pedi agilidade para que esse projeto fosse logo encaminhado. A gente fez o possível, porque aqui tem tempo regimental. Nós temos até 60 dias para analisar um projeto. Esse projeto poderia estar entrando lá para o mês de agosto, mas nós demos prioridade. E aqui as nossas outras comissões, quero parabenizar, né, a comissão que passou esse projeto, pela agilidade também, e desta casa. Esta casa, para mim, é sendo uma casa diferenciada pela importância das matérias. Quero agradecer por todas as comissões, né, e pela agilidade do processo, agradecer a minha comissão, o vereador Marlone. O vereador Marlone, ele fica assim meio no meio de duas mulheres, então ele fica meio assim preocupado, sabe? Mas acho que ele fica assim meio constrangido também, mas a gente sempre dá um jeito e ele está sempre ali, né, concordando com aquilo que a gente propõe. Então, eu agradeço. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Vereador Marconei, com a palavra. Bom, quero só parabenizar pelo trabalho aí, todos os vereadores, né, que mesmo alguns que estão fora das comissões também trabalharam pelo projeto, e em especial a comissão. E lembrar aqui que essa casa tem trabalhado na pauta das mulheres, né, que é uma demanda crescente, né, e não sei se todos sabem, mas foi apresentado e aprovado um projeto de lei que hoje já é lei no município, que condenados na Lei Maria da Penha não podem ser contratados em nenhuma instância do município. Apresentado. É de minha autoria, né? Fala aí. Um projeto que foi apresentado pela vereadora Helena e foi aprovado pela casa. Mais algum outro vereador gostaria de falar a respeito do projeto?
Não temos como voto o vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Pastor Marlone. Voto com o relator, senhor presidente. Então o relatório da comissão. Calma aí, ordem aí pra gente pelo menos terminar a votação aqui. Então, o relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Quero pedir à vereadora Rene que faça a leitura do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinário, PL 010 de 2022, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, bem como do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres e da outras providências. Relatório. Matéria de iniciativa do Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, a qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, bem como do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, em consonância com o artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei tem como objetivo a autorização legislativa para a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e instituição do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, o qual será vinculado e administrado pela Secretaria da Rede de Proteção Social, Habitação e Projetos Sociais. Assim, a criação do fundo está em simetria ao disposto no inciso 9º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988. A criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e, consequentemente, do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres visa propor ações, medidas e diretrizes de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos das mulheres e da equidade de gênero, atuando no fomento à participação social, acompanhamento, fiscalização e desenvolvimento da política no âmbito da administração municipal. Especificamente quanto ao Fundo Municipal e a fim de evitar a aplicação indiscriminada dos recursos financeiros destinados aos fundos especiais, provenientes de receitas e a eles vinculadas por lei, o artigo 72 da Lei Federal nº 4320 de 64 determina expressamente que seu gasto e sua alocação estejam de acordo com a finalidade para o qual foi criado, com dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. Há de se considerar que tal passo é de suma importância para o fortalecimento das políticas voltadas para a implementação de ações que promovam o exercício efetivo dos direitos da mulher. Importante salientar que, após a criação do Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres, o ente responsável deverá providenciar a sua inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Física, CNPJ, sob responsabilidade da Receita Federal do Brasil, RFB, conforme determina o artigo 4º, inciso 10º, da Instrução Normativa da Receita Federal, número 1863, de 2018. Na oportunidade da inscrição do CNPJ, será necessário vincular o fundo ao ente responsável e observar a tabela de natureza jurídica de 2018, publicado pelo IBGE, para definição do referido cadastro que, no caso dos fundos públicos da administração direta municipal, recebem o código 133-3. Além disso, suas características encontram-se descritas na nota explicativa, destacando-se que os fundos políticos em questão não são dotados de personalidade jurídica. Vejamos. 133-3, Fundo Público da Administração Direta Municipal. Os fundos especiais de natureza contábil e ou financeira não são dotados de personalidade jurídica, previstos no artigo 71 a 74 da Lei nº 4320 de 64, criados no âmbito do poder dos municípios, bem como dos ministérios públicos e dos tribunais de contas. Posto isso,
e considerando a relevância do presente projeto de lei, uma vez que os conselhos municipais possibilitam à sociedade civil participar da normatização e fiscalização na prestação de serviços essenciais à população, no presente caso, sobre um assunto de suma importância que é a garantia e proteção dos direitos das mulheres, sou de opinião favorável e nada tenho a reparar. Voto do relator. Assim sendo, e considerando que tal medida vem acompanhada da previsão legal exarada pela assessoria jurídica e contábil desta Casa de Leis, apresento voto favorável ao PL 010 de 2022, sem apresentar emendas, e recomendo aos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamentos que acompanhem meu voto. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada, decidiu por unanimidade acatar o voto favorável pela aprovação do PL 010 de 2022, sem apresentação de emendas e nos termos referidos pelo relator da comissão, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Presentes os vereadores membros da comissão. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022, João Vitor Soares, presidente da comissão, André Luiz Rodrigues dos Santos, relator da comissão, Agenor da Silva Bastos Neto, secretário da comissão. Com preferência da palavra, o relator da comissão, o vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, embora a nossa comissão não tenha, como a Comissão de Justiça e Redação, uma mulher presente dentro da comissão, nós tivemos também um cuidado muito grande em estar dando celeridade a essa matéria de suma importância para todas vocês. No caso, são as nossas mulheres aqui da nossa cidade. Senhor presidente, eu vejo essa matéria de uma grande importância e um avanço muito grande aqui na nossa cidade. Como bem dito aqui pelo nosso vereador Pastor Marlone, o município, na gestão passada, cedeu uma área para a construção da delegacia DEAN, Delegacia da Mulher, e também do Corpo de Bombeiro aqui do nosso município. Até então não teve andamento, principalmente com relação a essa DEAN, mas houve outras movimentações com relação a implantar uma outra delegacia aqui na nossa cidade, porque hoje a sede da Delegacia de Polícia Civil, que inclusive conta com uma delegada mulher, a Bárbara Butini, para construir sua sede própria, ao lado do Conselho, ao lado da Secretaria de Meio Ambiente. E esse projeto, senhor presidente, ele tem como principal finalidade gerenciar e aplicar esses recursos recebidos, até mesmo para estar dando promoção às atividades voltadas à proteção das mulheres aqui no âmbito da nossa cidade. Esse fundo, ele permite também doações de pessoas físicas, jurídicas, sejam elas de bens materiais, imóveis e também de recursos financeiros. É importante destacar aqui, senhor presidente, que esse fundo ele será vinculado e administrado pela Secretaria da Rede de Proteção Social, Habitação e Projetos Especiais. É claro, tem uma comissão, tem um conselho deliberativo que vai estar opinando também sobre os andamentos, sobre as matérias que serão discutidas, principalmente dentro desse conselho. Então, acredito mais uma vez que é uma vitória aqui para a nossa cidade. Esse conselho de suma importância, pastor? Como bem dito pelo senhor, é importante também abrir oportunidade para outras mulheres de outros segmentos também estar participando, conhecendo também as atividades vinculadas e discutidas dentro desse conselho tão importante aqui na nossa cidade. E como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, pode ter certeza que meu voto é totalmente favorável a essa matéria de suma importância, que no caso são vocês. A vitória são de vocês aqui hoje. Parabéns. E peço a todos que votem favorável à nossa matéria. Mas algum outro membro da comissão gostaria de... Algum outro vereador gostaria de falar a respeito? Vereadora Rene, com a palavra. Eu gostaria de prestar honras e homenagem a Patrícia Mello, que é a ex-secretária de Assistência Social do município, que foi quem criou este documento, pelo Executivo, juntamente com a sociedade civil.
Então, esse processo foi um processo colaborativo. Eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros e ver, reunião a reunião, como esse processo ganhou força, ganhou consistência e ganhou a assinatura das mulheres de Alto Paraíso. Então, hoje a Patrícia não é mais secretária dessa casa, né, de rede de proteção social, ela foi para a saúde, mas queria deixar aqui registrado que, pela iniciativa dela, né, representando o executivo junto com as mulheres de Alto Paraíso, esse projeto conseguiu chegar a essa casa e hoje ele está sendo votado por nós, legislativo. Então, uma salva de palmas para Patrícia Mello e para todas vocês que participaram desse processo. Mais algum outro vereador gostaria? Vereador Pastor Malone, com a palavra. Senhor presidente, quero parabenizar a comissão e falar aqui para as mulheres presentes, né, quero registrar aqui a presença de Pati, né, tá aqui, Selene, uma grande amiga, né, que bom ter vocês aqui. Como vocês podem ver, esse projeto ele passou por outra comissão, né? Hoje está sendo votado os pareceres, mas esse projeto ele tem mais 2 votações, né, que seria amanhã e depois, né? Então é importante você estar acompanhando, né? Não acredito que não terá nenhuma mudança, mas hoje é votado os pareceres com análise, né? E esse projeto ele terá 3 votações, conforme eu já disse. Depois daquilo vai para o executivo, né? E lá que vem a sanção definitivamente, né? E quero aqui parabenizar a comissão, né, pela análise, muito bem aqui o trabalho dos senhores, né, da comissão. E, claro, estarei votando sim a favor, não tem como votar a favor desse relatório. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de... Bom, se não tem, como vota a vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Andrezinho? A favor. Vereador Pastor Marlone? Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Agenor? A favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Bom, então o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Calma aqui, quer ver? Bom, então, quero agora passar a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 03/2022, de iniciativa da vereadora Helena. Esse projeto só passa pela Comissão de Justiça e Redação. Peço a vereadora Rene que faça a leitura do relatório. Projeto de lei número PL 13 de 2022 declara de utilidade pública ao ICMAP, Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso. Relatório. Trata-se do projeto de lei de autoridade da nobre vereadora Helena Gomes, propondo o título de utilidade pública ao Instituto Caminho do Meio. Além da justificativa da autora, o projeto de lei se fez acompanhar de toda a documentação exigida por lei, junto ao Instituto beneficiário do título. No decorrer da tramitação da matéria pelas comissões da Casa, foi juntado ao processo legislativo o parecer da assessoria jurídica da Câmara. Vide páginas 47 a 51. Quanto às análises de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, acompanha a manifestação da assessoria jurídica da Câmara, que demonstrou satisfatoriamente as competências da vereadora autora em legislar a respeito. Igualmente atendidas no projeto da vereadora Helena Gomes todas as exigências de documentação, redação e técnica legislativa. Importante registrar que concessões de título de utilidade pública não podem, em hipótese alguma, contrariar o disposto na legislação municipal competente. No caso, a Lei Municipal 4524 de 94, a qual determina normas para a declaração,
como de utilidade pública das entidades civis constitucionais no município e sua alteração, Lei Municipal número 516 de 97, o qual acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 424 de 1994, de 21 de junho de 1994. Voto do relator. Nada mais havendo a acrescentar, apresento o voto favorável à matéria, sem emendas, e recomendo aos demais membros da comissão que acompanhem meu voto. Sala das Sessões, em 2 de junho de 2022. Vereador Marlone Dias Bernardes, relator da comissão. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, através da manifestação de seus membros em reunião nesta data, apresenta voto favorável por unanimidade ao PL 13 de 2022, sem emendas e nos termos referidos pelo relator da matéria. Sala das Sessões, 2 de junho de 2022, vereadora Helena Maria da Conceição Gomes, presidente da comissão, vereador Marlone Dias Bernardes, relator da comissão, vereadora Renata Novaes de Freitas, secretária da comissão. Preferência da palavra o relator da comissão, o vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, esse projeto, um projeto também especial, e é o PL 13 2022. Esse projeto, ao chegar aqui na casa, eu tive algumas dificuldades em votar esse projeto favorável. Em função que os institutos, as instituições que recebem o título de utilidade pública, têm que mandar o relatório uma vez por ano aqui para essa casa. E nós temos aqui em torno de 29 instituições que não cumprem com a questão regimental. Então, a previsão na lei. Isso nós não podemos permitir que as instituições recebam o título e elas não cumprem com as leis que as leis em vigência. Então, por isso eu tive uma dificuldade, sim, né, de votar favorável, inclusive propondo um projeto que cassasse o título daquelas instituições que não estivessem cumprindo com a questão regimental aqui dessa casa. Esse projeto, quem nos apresentou foi a presidente da comissão, a excelentíssima senhora vereadora Helena, né, e falou da importância desse projeto. Né. A princípio eu falei, não, vou analisar isso aqui direito e não estou muito afim de votar esse projeto agora, quero analisar mais, conversar mais. E nós, inclusive, ter projeto que foi rejeitado aqui. Nós não demos o título, né, para a instituição que requereu esse título. Nós não demos, por entender que não cumpria com essas questões da legalidade. Mas eu fui procurado, né, pela presidente, que é a autora da matéria, a vereadora Helena, e nós conversamos bastante. Depois eu tive a oportunidade de começar a deixar registrado nos anais dessa casa com o professor Sátia. Nós conversamos bastante, né? E o nosso ex-vereador João Yuji, né, que pediu que eu desse uma atenção especial para que esse projeto, que ele sabia da importância desse projeto e a transparência e que o Instituto Caminho do Meio ia estar cumprindo, né? Então ele pediu, conversou bastante, né? E depois a vereadora Helena, porque nós começamos então a pedir algumas documentações. E a presidente, ela nos deu uns presentes aqui, com a presença do senhor Aloísio, cadê? Aloísio, né? E o Sátia, e o nosso amigo Luiz Paulo, né? Que não está presente aqui hoje. Nós, então, a presidente convidou, nós reunimos aqui, eles fizeram parte das decisões do estudo desse projeto com a gente aqui. Foi muito legal, né? Muito interessante. Né? E mesmo assim, depois de todas as conversas que nós tivemos aqui, nós ouvimos a assessoria jurídica dessa casa, nós ouvimos as partes interessadas no projeto, ouvi a secretária, a vereadora Rene, ouvi a presidente, né? Porque a decisão final é minha, eu que faço o relatório. Né? Então, depois da conversa que nós tivemos aqui com os representantes, tudo mudou. Né? Então aqui eu quero parabenizar a vereadora Helena, parabéns,
né? Você fez uma coisa muito importante, está apresentando essa matéria aqui, né? E eu quero dizer que o nosso relatório é favorável, né? A esse projeto. Espero que a gente não vai estar cobrando isso aqui de vocês, né? Mas já está em caminho uma lei, né, da minha autoria, que vai ser apresentada, que quem não cumprir com o regimento vai perder o título de idade pública, tá? Já mandamos fazer um estudo sobre isso, tá bom? E aqui eu quero pedir aos meus 9 pares, vote a favor dessa matéria, que ela é muito importante para a instituição Caminho do Meio. Obrigado, senhor presidente. Mas algum outro vereador gostaria de falar a respeito do relatório? Fala primeiro, pode falar. Vereadora Rene com a palavra. Boa noite mais uma vez. Gostaria também de parabenizar a autora da matéria, a vereadora Helena. Tivemos hoje de manhã a grata oportunidade de visitar junto ao vereador Gugu, vereadora Helena e eu, a Escola Vila Verde, que é um dos projetos do Instituto Caminho do Meio. E é sempre gostoso estar no meio de crianças, né? E ver esse espaço tão comprometido com as crianças de Alto Paraíso de Goiás de encher nossos corações de emoção. E na oportunidade tivemos então, como caminhamos junto com alguns professores, visitamos as salas de aula, fomos convidados a voltar para lá para brincar com as crianças e entendemos a preocupação deste projeto, não só de acolher as crianças de pais que têm a oportunidade de pagar, mas também entendemos que o projeto abarca várias crianças carentes, né, que cada uma tem aí a sua maneira de negociar, né, a forma da mensalidade das escolas, e entendemos que esse espaço está aberto, então, para acolher todo tipo de criança que se achegue e tenha essa vontade de se aproximar mais dos princípios dessa escola, que tem muito a ver com o meio ambiente, né? A gente viu que os muros da escola são os limites do Parque Nacional e foi muito gratificante estar lá hoje de manhã. Lembrando também que o Instituto Caminho do Meio, não só a Escola Vila Verde, mas também tem aqui a presença da nossa querida Ângela, né? Tem o projeto Semente Amarela, que é um projeto que se compromete muito também com mães, com as gestantes, e que a gente está analisando também para apresentar em breve um projeto de lei com relação às gestantes da nossa cidade. Também tem um outro projeto que é o Desbravando a Natureza, né? Onde levam os jovens para conhecer de perto a natureza e as belezas desse espaço. Então, está de parabéns o Instituto Caminho do Meio. Tem o meu voto favorável não só ao parecer, mas a todo o projeto. Parabéns. Mais algum vereador? A vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, só antes de entrar nessa matéria, foi até sugestão do meu colega vereador Agenor, por que não uma mulher se inscrever na tribuna amanhã para estar falando sobre a criação do conselho? É uma sugestão. Se inscreve na tribuna, porque o projeto, como diz bem o vereador Marlone, ele ainda tem mais 2 votações. Seria de suma importância. Bom. Hoje está votando os pareceres das comissões, né? Amanhã vai estar votando o próprio projeto mesmo. Na íntegra. Na íntegra. Entendeu? Isso. E aí ele é aprovado pela Câmara. Exatamente. Na terceira votação. Bom, o plenário é soberano. Algum gostaria de escrever alguma mulher para usar a tribuna amanhã? Elas podem se reunir depois e uma delas só que vai falar. É uma sugestão do nosso amigo. Eu achei interessantíssima. Senhor presidente, posso continuar? Pode, sim, com a palavra. Bom, gente, eu vou falar um pouco aqui como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, de Justiça e Redação, e ao mesmo tempo como propositora dessa matéria. Com o presente projeto de lei, busca-se a oportunidade de reconhecer como título de utilidade pública em razão dos relevantes efeitos em prol da população de Alto Paraizense.
o Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso. Entidade sem fins lucrativos, fundada no ano de 2013, atua com a presença marcante em suas cotidianas atividades voltada para o meio ambiente e o ser humano, além de não menos importante, e fazer presente em parcerias em ações voltadas para a educação, para a participação em conselhos municipais e para a formação de valores humanos junto a crianças e jovens. O título de utilidade pública reconhece que o ICMAP presta relevante serviço à sociedade, sendo concedido como forma de reconhecê-lo como bem especial de interesse para o desenvolvimento do município. Além disso, reveste-se de benefícios direito à instituição como, por exemplo, oportunizando que se inscreva em editais e receba recursos públicos, bem como credibiliza a entidade para ter acesso a verbas destinadas à continuidade do trabalho social e educativo desenvolvido em prol do bem comum. Foram juntados ao projeto de lei, além da legislação municipal que dispõe sobre a utilidade pública, a Lei Municipal número 424/1994 e sua alteração, Lei Municipal número 516, 1997, o Estatuto do ICMAP, certidões negativas, CNPJ, descritivo do seu portfólio de ações, projetos e parcerias. Eu, como vereadora municipal, primeira secretária da mesa diretora desta Casa de Lei, sinto-me privilegiada pela oportunidade de patrocinar a matéria pela honra de encaminhar o presente projeto de lei e seus anexos exigidos por lei para que tramite nessa casa. Então, senhores vereadores, peço que vote a favor dessa matéria, porque é uma matéria muito importante para o município. Eu vim conhecer um instituto, e quando eu conheci o instituto, eu aprofundei nele, sabe, para saber o que era mesmo, o que ele fazia, porque até então você ouvia falar de algumas ações e a gente não sabia, eu pelo menos não sabia que era voltado, né, que era do Instituto, tinha essa prerrogativa de estar fazendo essas ações. Por exemplo, a Escola Vila Verde era a que mais conhecia, que é uma delas, que a gente teve o prazer de visitar hoje, lá com a vereadora Rene e o vereador Gugu. Outra coisa também é Investigando a Natureza. Gente, é um projeto lindo. Chapada Solidária, quem lembra da participação grandiosa da Chapada Solidária na época da pandemia? A Chapada Solidária tem uma participação aqui no município doando alimentações para as pessoas, junto com outras instituições, mas o Caminho do Meio estava lá junto, né? E não mais e mais lindo que eu acho o projeto Semente Amarela. Para mim, esse é o mais lindo de todos eles, né? Não sei se porque faz parte do meu... Eu fico até assim sem saber o que falar, mas... E outra coisa é Investigando a Natureza. Quando se fala, por exemplo, eu nasci aqui em Moinhos. Tem lugares que eu ainda não conheço. Tem lugares que eu ainda não conheço. E quando esse pessoal, essas crianças, vai conhecer esses lugares, a gente imagina, que eu também não estava lá junto, mas a gente imagina que a felicidade deles são tão grande, né, em poder estar ali. Porque hoje é muito difícil os pais ter tempo para sair, deveria ter, mas não tem, para poder estar ali participando. Então é um projeto importantíssimo. Então o Instituto, ele está inserido na comunidade, ele está ajudando em todas as formas, né? Criança, jovem, adulto, e parece que já tem aí projeto para idosos. Então, não tem como não dar o título de utilidade pública a uma instituição séria como essa, né? Por isso que eu fui atrás dos vereadores, conversei com o vereador Marlone, que tem uma opinião formada sobre dar título de utilidade pública, e ele tem razão, porque dar título de utilidade pública para instituições que não têm compromisso com a população, com o povo, a gente tem que rejeitar mesmo. Eu também rejeito. Mas eu fiz o convite hoje aos vereadores, cada um já tinha um compromisso, mas eu garanto, gente, vocês sabem da minha seriedade. Quanto a essa questão, eu garanto que a entidade
é séria, baseado em estudo e baseado naquilo que a gente está vendo. Então, eu peço aos meus nobres colegas vereadores o voto favorável. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Marconei, com a palavra. Bom, parabenizar novamente a comissão pelo estudo do projeto e a vereadora pela apresentação, né? Um projeto importantíssimo para a instituição e para a comunidade. Conheço muito bem o trabalho do ICAMP, participei de alguns projetos inclusive, e o trabalho da Ângela também, excepcional. Então, quanto ao mérito, não tenho nenhuma dúvida quanto ao mérito da instituição, né? O que a gente precisava analisar era a legalidade e, como foi colocado aí no parecer, está perfeitamente legal. Sobre a questão de manter o título, já está na lei, no artigo 4º, na lei 424 de 94, será cassada a declaração de utilidade pública da entidade que deixar de apresentar durante 2 anos consecutivos o relatório a que se refere o artigo precedente, se negar a prestar serviço compreendido em seus fins estatutários, remunerar por qualquer forma os membros de uma diretoria ou conceder lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados. Ou seja, se a gente for contar os 29 títulos que existem no município hoje, cerca de 2 ou 3 estão ativos, né? O restante não estão adequados mais à legislação municipal. Então, o que a gente precisa é regulamentar isso. E eu tenho certeza que o ICAMP tem condições plenas de atender à legislação e totalmente favorável. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de... Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a Comissão de Justiça e Redação e também a autora da matéria, vereadora Helena. Parabéns, vereadora. E também parabenizar a ação, em nome da Ângela, Semente Amarela. Eu tenho um amigo chamado Marras, certamente vocês conhecem, né? E ele é encantado por esse projeto. Realmente é um projeto muito importante que hoje nós temos aqui na cidade e vocês estão de parabéns. E, vereadora, pode contar totalmente com o meu voto, até mesmo pela importância desse projeto. Hoje, infelizmente, eu tinha um compromisso no horário que vocês foram fazer a visita, mas meu voto será totalmente favorável. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Bom, se não tem, como vota o vereador Pastor Marlone? Voto com o relator, senhor presidente. Vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor, senhor presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Agenor. A favor, presidente. Bom, então o relatório da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado por 7 votos a favor e uma ausência justificada do presidente da Casa. Fase da explicação pessoal. Algum vereador gostaria de usar? Bom, não temos. Tribuna livre também não temos. Então, em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado a sessão ordinária, convocando a próxima sessão ordinária para dia 7 de junho de 2022, em horário excepcional de 20 horas. E tendo como ordem do dia a segunda discussão e votação do projeto de lei. Então amanhã ele passa para a segunda votação e discussão. Ele passa pela segunda votação só. E que todos vão com Deus. Boa noite a todos.